Então, boa tarde, internacionalistas. É um prazer, um privilégio tê-los por aqui, no nosso encontro online. É a nossa 14ª aula. Vamos tratar a respeito de política externa brasileira. E gostaria aqui de mostrar para vocês, no nosso mundo, então, no nosso último encontro, esse livro, que é um livro clássico, né, escrito pelo professor Amado Luiz Servo. Né? Deixa eu mostrar ele para vocês. Só um instantinho. Aqui, então, História da Política Exterior do Brasil. É um livro, então, considerado um clássico, né, da política externa brasileira. É um livro escrito pelo professor, então, Amado Luiz Servo e pelo Clodoaldo Bueno, a dupla que escreveram esse livro. Esse livro já teve várias edições, pessoal, várias edições. Está abrindo aqui com uma certa moleza, mas aqui, então, eu peço gentilmente que vocês baixem esse livro, né, deixem no acervo biográfico digital de vocês. Né? O livro é um livro grande, né, volumoso, e vocês, quando tiverem, então, a cadeira específica de política externa brasileira, é importante que vocês conheçam, então, essa obra. Então, é um livro aqui que eu sugiro que vocês, então, baixem, tenham o livro e façam a leitura dele quando for possível. Perfeito, pessoal? O que mais que eu queria falar para vocês? Eu gostaria que vocês anotassem também um outro livro que eu acho que também é um clássico. Eu gosto muito de lê-lo, é um livro mais breve, esse já é uma obra assim, portentosa, volumosa. É o livro da Letícia Pinheiro, o livro chama-se Política Externa Brasileira. Então, anotem aí, Política Externa Brasileira, escrito pela professora Letícia Pinheiro. É um livro mais curto, mais breve, mas é bem interessante a forma como ela coloca. Ela faz praticamente uma síntese, né, do livro do Clodoaldo Bueno e do Amado Luiz Servo, né, que é esse livro aí de mais de 800 páginas. Né. Eu confesso para vocês que eu não li todo, né, não li todo, mas conheço ele boa parte. Tanto que a minha prova no concurso, né, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, caiu o ponto política externa brasileira, né? E basicamente eu utilizei boa parte dessa obra desses dois grandes autores, né? Infelizmente o professor Amado Luiz Servo faleceu, né? Que é considerado, né, um dos grandes estudiosos de relações internacionais do Brasil. Bom, dito isso, pessoal, feita essa primeira observação em relação ao nosso mundo, né, desse livro do Clodoaldo Bueno e do Amado Luiz Servo, vamos para o nosso encontro de hoje falar, então, sobre política externa brasileira. Eu vou fazer aqui um breve panorama, né, sobre a política externa brasileira, e foi, como eu comentei com vocês, né, meus queridos, minhas queridas, era a palestra que eu já praticamente, desde 2019, eu leciono para os alunos de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, né? Desde 2019 eu dou palestras para a Universidade de Lisboa, convite do professor, e esse ano, novamente, eu iria lecionar essa palestra de política externa brasileira, mas normalmente eu sempre fazia com anotações, né? Mais ou menos umas 22, 23 páginas. Aí, nesse ano, eu queria, de fato, apresentar via o Prezi, mas acabou não dando certo. A plataforma lá não aceitou a minha apresentação via Prezi. Então, vocês terão agora o privilégio de ver essa apresentação que eu tinha preparado, né, para a Universidade de Lisboa, para os alunos da Universidade de Lisboa. Me chamou muita atenção, pessoal, que boa parte dos alunos da Universidade de Lisboa de Relações Internacionais, muitos brasileiros, angolanos, né, da comunidade dos países de língua portuguesa. Vamos lá, então, ao nosso encontro, falar aqui, então, sobre política externa brasileira, história, desafios e perspectivas, né, uma análise dos pilares e evolução da diplomacia nacional. Vamos, então, dar início aqui ao nosso encontro. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei por que ele faz essa gracinha. Aqui, então, uma imagem icônica, né, do Barão do Rio Branco, que é considerado um dos maiores chanceleres da nossa história. Ele, de fato, ele soube inserir o Brasil no contexto, né, principalmente do século XX, e é aqui importante chamar a atenção de vocês, ele teve uma sagacidade, uma inteligência muito acima da média, porque ele constatou que as placas tectônicas do mundo estavam se dirigindo de Londres para Washington.
Então, é muito interessante que ele teve essa percepção de notar que o poder mundial estava em trânsito e ele estava passando, então, de Londres, ou seja, do Império Britânico, para os Estados Unidos, Washington, a capital desse novo centro decisório do poder mundial. Então, eu destaco que o Barão do Rio Branco ele teve essa sagacidade. Eu acho que dois aspectos, né? Primeiro, em relação a essa passagem do poder, essa transição do poder do Império Britânico para os Estados Unidos, isso já no início do século XX, tanto que é interessante que ele manda o Joaquim Nabuco, que era uma figura também fantástica na nossa história, e ele foi o nosso primeiro plenipotenciário, nosso primeiro representante diplomático nos Estados Unidos. Então, ele envia, acho que uma das principais cabeças, né, da passagem tanto do Império para a República, né, para representar o Brasil nos Estados Unidos. E um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, meus queridos, minhas queridas, que seria o segundo ponto, por que o Barão do Rio Branco também, além de ele ter sido longevo, né, como chanceler, ele foi agora ultrapassado pelo Celso Amorim. Como vocês sabem, o Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores praticamente nos 2 mandatos do Lula, né? Hoje ele é assessor para assuntos de relações internacionais. Eu disse, já comentei com vocês, né? Está sendo aqui gravado, mas é interessante que ele é uma das figuras mais importantes também no atual mandato do Lula, né? Esse terceiro mandato do Lula. Eu até disse para vocês em aula que ele teve uma participação muito importante na escolha do nosso atual chanceler. E até as mulheres que estavam cogitando termos a primeira chanceler mulher então, foram preteridas, né? Mas vamos voltar ao Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco teve essa sagacidade, essa percepção de observar a mudança, a transição de poder de Londres para Washington, ou seja, do Império Britânico para os Estados Unidos, pensando principalmente numa perspectiva de poder econômico. Isso é muito notório, que o poder econômico, de fato, ele vai passar do Império Britânico para os Estados Unidos, e eu digo aqui já na passagem do século XIX para o século XX, e aqui é muito importante também chamar a atenção de vocês que os Estados Unidos, depois da Guerra Civil Norte-Americana, houve esse, vamos dizer, esse salto quântico, né, na história econômica, na história política, na história militar dos Estados Unidos. Então, quando o Norte, ou seja, o Norte supera o Sul, ou seja, quando a União derrota os confederados, os Estados Unidos, de fato, vão se tornar uma grande potência econômica e vão mudar o seu status, né, do que seria os Estados Unidos se ficasse fragmentado, ou vamos imaginar que o Sul, os confederados, derrotassem o Norte. Mas o segundo ponto, em relação ao Barão do Rio Branco, que ele foi muito sábio, ele conseguiu manter as nossas fronteiras nacionais muito bem feitas, muito bem delimitadas, e impediu que potências estrangeiras prejudicassem os nossos interesses. Tanto que vocês sabem que nós vamos ter a tomada do Acre, né, da Bolívia. Esse ponto é muito importante também chamar a atenção, né? E isso também ele teve essa sagacidade de impedir, de limitar que potências, principalmente potências europeias, limitassem o nosso território nacional. Então, as nossas fronteiras nacionais foram construídas, foram mantidas, né, também nessa passagem do Império para a República e da passagem do século XIX para o século XX. Então, aqui, pessoal, esse breve texto aqui do Barão do Rio Branco é bem interessante, que ele foi o maior chanceler brasileiro, defendia o engrandecimento da nação através das obras de paz, os seus próprios elementos e dentro de suas fronteiras, almejava que o Brasil se tornasse uma fonte de honra e segurança entre vizinhos, fortalecendo a segurança continental. Muito importante também chamar a atenção, pessoal, que o Barão do Rio Branco, então, ele tinha essa percepção de que o Brasil só se construiria como um grande em termos de América do Sul através de um projeto pacífico. Então, ele já constatava que nós não teríamos uma grande força militar, nós não deveríamos nos tornar uma grande ameaça militar aos nossos vizinhos. Essa era a percepção que o Barão do Rio Branco tinha, e que, de fato, isso foi se preservando ao longo do século XX e agora, evidentemente, também no século XXI. Então, ele imaginava que a forma do Brasil se projetar internacionalmente, não só no hemisfério sul, principalmente no contexto da América do Sul, era, evidentemente,
através de um projeto pacífico, um projeto de cooperação. Mas ele já imaginava, sim, eu acho importante vocês anotarem, que a forma do Brasil exercer o seu papel como hegemon na América do Sul era, então, através da cooperação. Lembra do conceito que a gente já discutiu em aulas atrás, né? De que forma que se exerce a hegemonia? Através da coerção e do consenso. Então, Barão Rio Branco tinha a percepção que o Brasil deveria exercer essa hegemonia consensual, né, através de um projeto pacífico, né, de não levar, então, não ser uma grande ameaça militar a seus vizinhos sul-americanos. Então, até interessante que eu peço que também vocês pesquisem um autor chamado Sean Buggs. Ele tem um livro, tem um artigo que chama-se Hegemony, Consensual Hegemony. Depois pesquisa esse artigo, escrito por esse autor, que é um brasilianista, eu não lembro agora a origem dele, se ele é australiano, não tenho certeza. Mas então ele escreve alguns artigos pensando sobre discutindo, né, sobre a forma de hegemonia consensual que o Brasil, em diversos períodos, né, ao longo do século XX, tentou exercer. Certo, pessoal? Alguma dúvida até o presente momento? Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Beleza, obrigado, Manuela, obrigado. Vamos lá, então, prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Como já disse para vocês, como estudantes de relações internacionais, como internacionalistas, não pode se esquecer desse artigo, né, famoso da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que trata a respeito, evidentemente, né, de como o Brasil se projeta nas relações internacionais, né? E aqui, então, alguns princípios constitucionais, então, na nossa política externa, né? A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos. Olha que coisa curiosa esse terceiro aspecto, pessoal, a autodeterminação dos povos. Então, é um princípio que move o Brasil na sua política externa. Ele pensa, ele tem esse posicionamento de que cada povo ele é autodeterminado, ele deve se autogovernar, que os seus próprios desafios, que os seus próprios problemas devem serem resolvidos pelo próprio país. Então, o Brasil tem esse comportamento em relação a esse princípio da autodeterminação dos povos. Outro princípio que eu acho importante, que vocês não podem se esquecer, a questão de não intervenção, né? Também o Brasil tem essa postura, essa posição de ser contra qualquer intervenção em qualquer situação. É claro que a gente poderia aqui travar uma discussão em situações, questões humanitárias, como seria o posicionamento do brasileiro. Então, é um debate bastante interessante, bastante formidável, de como que seria a postura do Brasil diante de uma questão de um genocídio. Deve haver ou não deve haver intervenção? Então, é uma discussão interessante que está aqui presente nos nossos princípios constitucionais na nossa política externa. Aqui, pessoal, a igualdade entre os estados, o Brasil também tem essa questão que é bastante basilar na sua postura em termos de relações internacionais, e aqui, que eu acho que é a grande característica que foi herdado do pensamento, principalmente do Barão do Rio Branco, e que está na nossa Constituição de 88, essa Constituição que é a nossa Carta Magna até os nossos presentes dias, né, a defesa da paz e, principalmente, a solução pacífica dos conflitos. Ou seja, pessoal, o Brasil defende a paz, acima de tudo, e é a questão de que devemos esgotar todos os recursos diplomáticos. Esse é o posicionamento brasileiro, e esse foi o posicionamento brasileiro praticamente durante todo o século XX, esgotamento dos recursos diplomáticos. Essa sempre foi uma postura brasileira em termos dos grandes conflitos que tivemos ao longo da história do século XX, né, e principalmente também nesse século XXI, o esgotamento dos recursos diplomáticos. Tudo bem, pessoal? Prosseguindo, então. A tradição e os desafios atuais, tradição da diplomacia. É interessante que
tem uma frase que é atribuída ao Azeredo da Silveira. Ele diz o seguinte, pessoal, olha, escutem bem o que eu vou falar agora. A melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Parece uma frase bastante paradoxal, né? Vou repetir. A melhor tradição do Itamaraty é saber se renovar. Então, mostrando que nós devemos, ao longo de todos os governos, pensar que política externa não é política de governo, meus caros, é política de Estado. Sendo assim, cada governo, evidentemente, pode dar uma faceta diferente à nossa política externa, mas a gente não pode perder de vista que política externa não é política de governo, é política de Estado. Sendo, então, pessoal, política de Estado, vai haver sempre um respeito a uma certa tradição. Mas o Brasil deve estar sempre acompanhando o tempo presente, evidentemente. É por isso que tem que, às vezes, também, como eu acabei usando essa expressão do Azeredo da Silveira, saber renovar-se. Saber renovar-se. Então, esse é um ponto também muito importante para chamar a atenção de vocês. Se vocês conseguirem, então, anotar a frase atribuída a Azeredo da Silveira, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Muito bem, pessoal. Então, aqui, a diplomacia brasileira busca equilibrar, então, a tradição com renovação, adaptando-se ao mundo em constante mudança, né, sem perder suas referências históricas. Por que isso é importante, pessoal? Que mantenha a nossa credibilidade internacional. Por que credibilidade internacional? Porque eles já sabem como o Brasil se comporta, como o Brasil vai reagir aos grandes eventos internacionais. Então, o Brasil vai ter sempre uma postura de credibilidade, de respeito perante as outras nações, se a gente sempre vai se comportar da mesma forma, da mesma maneira, diante de situações parecidas, diante de situações similares. É por isso que é importante sempre manter o quê, pessoal? Uma tradição. Isso dá uma certa credibilidade à nossa política externa. E eu tenho que chamar aqui a atenção de vocês que o nosso corpo diplomático é um dos mais bem preparados do mundo. É um dos mais bem preparados do mundo. Vocês sabem que há uma competição muito grande, né, para entrar no Itamaraty. É um dos concursos mais disputados que nós temos, né, de servidores públicos. Né, e é interessante que essa formação, essa qualificada formação dos nossos diplomatas, dos nossos embaixadores, né, do nosso corpo diplomático, né? Então, o desafio é responder aos novos tempos, atualizando-se, sem desraizar-se. Essa frase é bem interessante, né? Enquanto o país lida com sua dimensão continental e problemas internos como a desigualdade. Essa é uma das questões mais desafiadoras do Brasil, porque o Brasil é um país continental, né, pessoal? Então, veja, como nós somos um país pequeno, nós estamos diante de grandes desafios, principalmente desafios de infraestrutura. Eu acho que eu vou estar velho e ainda a gente não vai sofrer esses grandes desafios de infraestrutura. País como o Brasil, país como os Estados Unidos, país como a China, país como a Rússia, ou seja, esses chamados países baleia, até eu peço que vocês anotem o nome do autor que usou essa expressão, né, o famoso George Kennan, né, que foi o arquiteto da estratégia de contenção norte-americana durante o período da Guerra Fria, né, que é chamado um dos mestres magos, né, da política externa brasileira. Ele foi um dos arquitetos da estratégia de contenção americana durante o contexto da Guerra Fria contra a União Soviética. Ele chamava, então, os países baleia. O que são países baleia? Países que têm proporções continentais e populações gigantescas, que é o caso do Brasil, né? Porque tem alguns países que têm populações gigantescas, mas são pequenos. E tem países que são gigantes do ponto de vista continental, mas não tem uma população tão grande, né? Então, vocês podem pensar vários países que têm essas características, né? De serem pequenos, mas com grandes populações, ou de serem também grandes, mas com populações pequenas, né? Em comparação a esses que eu acabei de chamar a atenção de vocês. Bom, pessoal,
aqui vamos para esse ponto que eu acho muito importante, que é o peso do Brasil no cenário mundial, as dimensões e contribuições do país. Claro, muito aqui das coisas que eu vou dizer para vocês, vocês sabem, já estão carecas de saber, mas como essa palestra era preparada para os alunos lá da Universidade de Lisboa, eu acho aqui importante aqui chamar a atenção de vocês aqui, então, em relação a isso. Bom, somos o quinto maior país em extensão territorial global. Então, é um ponto aqui que já mostra uma certa importância do Brasil para o mundo, né? Somos o quinto maior país, né? Isso, então, já é um dado extremamente relevante. E, novamente, eu aqui repito e reitero, né? Somos um país baleia, né? Somos um país gigantesco, né? Está até presente no nosso hino nacional. Aqui também é um ponto importante, 213 milhões, pessoal. Somos a sexta maior população mundial. Temos uma população muito grande, né, pessoal? Embora eu tenha que chamar aqui a atenção de vocês, no nosso último IBGE, o que está acontecendo com a nossa população? Está ficando cada vez mais envelhecida, nossa taxa de natalidade ela está começando a diminuir, e nós estamos, além de ter uma população envelhecida, né, meninas? Nós estamos também tendo uma população majoritariamente feminina, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante aqui destacar para vocês, e eu já tinha comentado com vocês em aulas, acho que lá no início da nossa disciplina, de que, à medida que vamos nos tornando uma população mais envelhecida, nós vamos precisar de um sistema de saúde melhor. Nós temos atualmente o SUS, né? Que evidentemente não deve perder, nós não devemos perder de vista, mas nós vamos ter que tornar melhor esse SUS, né? Se queremos atender uma boa parte, uma grande maioria da nossa população. Imagino que vocês, uma boa parte de vocês, tenha, é claro, um serviço de saúde privado, né? Mas boa parte da nossa população precisa, evidentemente, de um serviço público de saúde, né? Que utiliza esse serviço público de saúde. E, ao mesmo tempo, né, pessoal, que eu disse em relação à população envelhecida, de termos um serviço de saúde melhor, nós temos que pensar isso para o futuro, a questão também é o nosso sistema previdenciário. E hoje também já tinha chamado a atenção de vocês, que provavelmente nos futuros anos, nos vindouros anos, os próximos governos devem fazer ainda mais reformas previdenciárias, né? Como vocês sabem, hoje homem aposenta com 65 anos de idade, né? É bem provável que vocês vão praticamente trabalhar a vida toda, né? Porque as reformas previdenciárias praticamente serão inevitáveis. Porque vamos imaginar, se a população está ficando cada vez mais envelhecida, e vai ficar muito mais pessoas aposentadas, nós vamos ter que ter um maior número de pessoas para bancar esse sistema também previdenciário público, né? Que há uma grande discussão se temos déficit ou não temos déficit, uma discussão que não se esgota, né? Que não termina, que não se encerra, né? E também, ao dizer que também nós temos uma população majoritariamente feminina, nós temos que também pensar nessa questão tanto do sistema previdenciário e também em relação ao sistema de saúde. Então, essas duas questões eu acho que são assim desafiadoras para o Brasil, né, para os próximos 10, 15, 20, 25 anos, né, a gente pensar tanto no que tange ao sistema previdenciário, quanto também o nosso sistema de saúde, né? Então, esse é um ponto também bastante importante. E aí, um ponto que é importante para aqui, para fechar, né? Se está diminuindo, então, a taxa de natalidade, e nós temos mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, a gente pode perceber, então, também que, deixa eu ver quem que está se convidando aqui, não conheço esse cidadão. Esse, então, é um desafio também para o Brasil, né, pessoal? Esse é um desafio para o Brasil, essa questão. Perdi até o raciocínio aqui do Penetra aqui tentando entrar na nossa sala, né? Mas não vai entrar. Pessoal, 10% da produção mundial de alimentos. Agro é pop, né, pessoal? A gente não pode perder de vista que o Brasil, ao longo da sua história, desde que nós éramos colônia, depois nos tornamos império, a gente sempre teve uma característica de produzir determinados produtos voltados para o mercado
externo. Quando a gente estuda, principalmente quando nós éramos colônia, os vários ciclos que nós tivemos ao longo da nossa história. Sempre o Brasil se inserindo nas questões internacionais para atender o mercado externo. Foi isso em relação principalmente ao açúcar e depois o café. O Brasil, quando deixa de ser império e se torna uma república, ainda o café era o nosso principal produto, a nossa pauta de exportação. Eu tinha chamado a atenção de vocês em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, evidentemente, já na passagem do século XIX para o século XX, e boa parte ali as 3 primeiras décadas do século XX, era o nosso principal comprador, o nosso principal produto de exportação, que era o café. E esse é um ponto, então, extremamente importante, né? Os Estados Unidos, além de consumir em grande quantidade o nosso café, comprava também a nossa borracha. Claro, também para outros fins, principalmente fins militares, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. E boa parte, né, do século XX, eu chamo a atenção de vocês, os Estados Unidos sempre foi nosso principal parceiro comercial. Mas vejam, a gente não perdeu de vista, voltando aqui, essa questão de atender os interesses do mercado externo. E, evidentemente, se ainda nós temos o prestígio do agro, principalmente na economia brasileira, está muito ligado a esse ponto. Porque, evidentemente, eu não posso perder aqui de vista que o Brasil é muito competitivo, principalmente em relação a esses produtos, né, em relação ao nosso agro, né? Mas a grande discussão é: não vamos voltar a nos industrializar? Será que nós não vamos ter um olhar diferente ou buscarmos algo parecido que a projeção chinesa em termos dessa inserção externa? Então, esse é também um dos grandes desafios do Brasil. E o Brasil, evidentemente, ao longo da década de 80 e principalmente dos anos 90, no século XX, a gente se desindustrializou, né? Então, esse também é um ponto bastante interessante para a gente pensar em termos de Brasil para o século XXI. Vamos ser uma grande fazenda apenas? É esse o papel brasileiro para o século XXI? Ser uma grande fazenda? Alimentar a população mundial? Bom, enfim, é uma discussão para vocês refletirem, né? Vamos prosseguir. E aqui também é bem legal esse ponto aqui final, que o litoral extenso e estratégico, né? Banhado, né, pelo Oceano Atlântico, nós não temos saída para o Pacífico, né? E então também temos um litoral extremamente importante e que, evidentemente, é visto também pelas demais potências, as grandes potências do mundo, e hoje, principalmente, pelos Estados Unidos. A gente não pode perder de vista que a quarta frota norte-americana, ela está no Atlântico Sul, né? Ela está no Atlântico Sul. Então, também isso é um ponto importante para a gente pensar em termos da nossa defesa, né? Então, nós temos que, evidentemente, melhorar a nossa marinha, né? A marinha é uma força fundamental, né, para essa defesa da nossa costa, desse litoral gigantesco, né, pessoal? Bom, aqui então as reposições estratégicas na nossa inserção global, eu vou fazer aqui ao longo do tempo para a gente acompanhar. Eu só faço aqui uma pergunta, tá tudo bem, pessoal? O ritmo da aula, tudo bem, tranquilo? Show de bola, obrigado, hein, pessoal? Valeu aí o Rafael que eu estou conseguindo vê-lo aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, no século XIX, a gente então fez a transição da órbita portuguesa, né, para uma aproximação com a Inglaterra. Então, a gente se torna independente, de certa forma, a Inglaterra ela tem um papel importante, proeminente nesse processo da nossa independência de Portugal, e a gente, evidentemente, se aproxima da Inglaterra, que era a grande potência, né, econômica e naval, né, do século XIX. Né? Então, é bem interessante que então o Brasil sai dessa órbita portuguesa e nós tendencialmente nos aproximamos dos ingleses. Mas é muito engraçado e curioso, né, pessoal? Durante o período do Império, principalmente no Segundo Império, durante o governo de Dom Pedro II, nós tivemos um momento de abalo, né, com a Inglaterra, principalmente que a Inglaterra ela começou, evidentemente, a ser contra o tráfico negreiro. E boa parte, né, da nossa produção, principalmente de café, era movida com trabalho escravo, trabalho de negros, né?
E o Brasil, como vocês sabem, infelizmente, foi o último país a, de fato, aceitar a questão do tráfico negreiro, né? E, por fim, também a abolir a escravidão nas Américas, né? Infelizmente, carregamos esse título, que é um péssimo título em relação a esses dois aspectos. E nós, evidentemente, tivemos um abalo diplomático com os ingleses, nós tivemos um rompimento diplomático com os ingleses, principalmente naquela questão Christian, né? Então, é interessante esse nosso papel de abalo diplomático com os ingleses, a principal potência daquele momento, daquele contexto histórico. No século XX, pessoal, como tinha dito para vocês, a gente faz, então, um deslocamento gradual dos ingleses, ou seja, de Londres para Washington, né, os Estados Unidos. E os Estados Unidos vão se tornar, como já tinha dito para vocês, o nosso principal parceiro econômico, né? Evidentemente, a gente não rompe de forma definitiva com os ingleses, mas a gente percebe que, cada vez mais, principalmente a partir do Barão do Rio Branco, nós temos um estreitamento cada vez maior, principalmente do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político e diplomático com os Estados Unidos. Isso já vai ser, então, na passagem do século XIX e, principalmente, já nas primeiras décadas do século XX. Aí eu acho importante vocês anotarem que o Brasil vai ter, principalmente durante a República do Café com Leite, ou seja, a República Velha, depois o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, e depois, né, a República Liberal, a República Populista, né, que nós vamos ter de 46 a 1964, o que nós chamamos de alinhamento automático aos Estados Unidos. Então, boa parte da República Velha, boa parte dos governos da República Velha vão ter esse chamado alinhamento automático aos Estados Unidos. Tem alguns autores que falam, seria a palavra mais correta, alinhamento automático, né? E tem alguns autores que dizem que o Brasil teve um chamado alinhamento pragmático aos Estados Unidos. Então, seriam essas duas linhas. Primeiro, alinhamento automático, foi praticamente durante todo o governo da República Velha, todos os governos que nós temos ali da República Velha, né? Então, desde o início da nossa República, né, a República da Espada, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, depois os governos civis que nós vamos ter, todos esses praticamente tivemos o chamado alinhamento automático aos Estados Unidos. Mas o governo Vargas, por exemplo, de 30 a 1945, não vai ser um alinhamento automático aos Estados Unidos. O Brasil, do governo Vargas, tinha até uma certa simpatia pelo governo da Itália, de Benito Mussolini, pelo governo de Hitler. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, o Getúlio Vargas ele barganhou com os Estados Unidos para o Brasil se posicionar a favor dos aliados, contrário ao eixo. Claro, a nossa Companhia Siderúrgica Nacional é a nossa grande barganha em relação a essa questão de apoiarmos os aliados, apoiarmos os Estados Unidos em relação a esse contexto da Segunda Guerra Mundial. É por isso que alguns autores, como a professora Letícia Pinheiro, diz que o Brasil, então, tinha um alinhamento pragmático aos Estados Unidos. Percebam, pessoal, alinhamento automático, ou seja, nós estamos em sintonia completa aos Estados Unidos. O pragmático, não. A gente vai tentar sempre barganhar, ganhar alguma coisa com os Estados Unidos, dependendo do contexto histórico. Ficou claro, pessoal, essa diferenciação entre alinhamento automático e alinhamento pragmático aos Estados Unidos? Maravilha, então, pessoal. Aí eu peço que também vocês anotem que existem outras duas características diferentes do alinhamento automático aos Estados Unidos e do alinhamento pragmático aos Estados Unidos, que chamaria-se de globalismo, pessoal, que seria uma política externa com uma outra postura. Se no alinhamento automático aos Estados Unidos e pragmático, os Estados Unidos é o nosso grande parceiro, ele é o nosso grande aliado, ele é praticamente o foco da nossa política externa, no globalismo não, né, pessoal?
A própria palavra já diz globalista, ou seja, a gente quer aumentar o número de parceiros estratégicos, a gente quer ampliar o leque de parceiros estratégicos. Por isso, os autores, a Letícia Pinheiro, como por exemplo, ela vai então chamar de que algumas características da política externa, principalmente durante o período do governo militar, dos governos militares, né, Castelo Branco até que não, alguns autores até falam, nós tínhamos até um alinhamento automático, mas o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, o Figueiredo, nós já vamos ter uma característica dessa política externa focada nesse globalismo, ou seja, ampliando os nossos parceiros comerciais, os nossos parceiros estratégicos. E aí eu vou anotar aqui no chat, pessoal, que nós vamos ter, então, duas características desse globalismo. O chamado globalismo hobbesiano, como você já sabe, baseado no Thomas Hobbes, né? O chamado globalismo hobbesiano, que é essa ideia de que, claro, vamos ter diferentes parceiros estratégicos, mas é um mundo competitivo, é um mundo muito cruel. Parece que o Sylvester Stallone no Rock, né? Foi péssima piada. Mas, enfim, é de competição, é de conflito, é de tensão permanente, né? E o Brasil entende isso, percebe isso. E o chamado globalismo, provavelmente vocês tiveram com o professor Posati algum momento que ele falou sobre o Grotius, né? Que é essa ideia de direito internacional, de fortalecimento das instituições multilaterais, do multilateralismo, né? É essa ideia desse fortalecimento tanto de instituições multilaterais e principalmente do direito internacional. O Brasil, então, vai se posicionar com esse comportamento extremamente multilateralista e, basicamente, se baseando em normas e regras internacionais. Anote aí, o globalismo gaussiano, então, ele pressupõe direito internacional forte, instituições internacionais multilaterais e baseadas em regras e normas internacionais. Regras e normas internacionais. É basicamente essa característica, então, do globalismo gaussiano, diferentemente do globalismo hobbesiano, que é um mundo onde é cada um por si, né? Aquela guerra de todos contra todos, mais ou menos parafraseando o próprio Thomas Hobbes em latim, né? Homo homini lupus, o homem é lobo do próprio homem. Então, é basicamente essa competição, essa tensão permanente, onde as regras, as normas, elas não são tão bem respeitadas. O direito internacional ele é sempre infringido. As instituições multilaterais, elas são sempre questionadas, elas estão sempre em xeque, né? Então, veja que um pouco a característica que nós estamos vivenciando nesse ano de 2026, principalmente com a postura dos Estados Unidos muito unilateral, muito agressiva, tem esse perfil de ser um mundo extremamente hobbesiano. Né? Lembrando aqui, como vocês tiveram já aula comigo sobre o realismo, né? É uma perspectiva extremamente realista, né, das relações internacionais. Bom, pessoal, aqui então, prosseguindo no século XX, mas agora mais específico, os anos 80, a China começa a entrar no cenário internacional, desde o governo do Deng Xiaoping, que se iniciou no ano de 1979, a China vai se posicionando como um global player, e o Brasil começa a reavaliar suas relações externas. E aí, pessoal, principalmente já nos anos 90, com o governo do Fernando Henrique Cardoso, tanto o primeiro e o segundo mandato, a China já vai começando a ocupar um papel principal na nossa balança comercial. A China começa a se posicionar como nosso grande parceiro comercial, sendo então o principal, né, parceiro comercial. Os Estados Unidos, que ao longo de todo o século XX era o nosso principal parceiro comercial. A China vai desbancar os Estados Unidos e vai se tornar o nosso principal parceiro comercial. Isso vai ser durante os dois governos do Fernando Henrique Cardoso, os dois governos do Lula, na Dilma, um governo e metade de outro, depois o governo Temer, governo Bolsonaro, e agora com o governo Lula, como vocês sabem, ainda a China ocupa esse papel principal como nosso principal parceiro comercial. Mas é muito curioso, né, que isso foi começando a iniciou esse processo já nos anos 80, quando a China, de fato, ela deixa de ser
uma potência regional e se torna, de fato, um global player, né? Um player internacional, um player global. Né? Esse é um papel aqui importante para chamar a atenção de vocês. Né? E isso, então, inicia esse processo nos anos 80. Bom, pessoal, no ano de 2022, né, na nossa comemoração dos nossos 200 anos da independência brasileira de Portugal, é também muito curioso, né, esse marco da nossa autonomia diplomática brasileira. Né? O Brasil, evidentemente, ele não vai focar apenas num principal parceiro comercial, que não é somente a China, tem outros parceiros comerciais, tem outros parceiros estratégicos, mas é muito curioso que o Brasil começa a tentar, junto com a China, com a Índia, com a Rússia, com outros países do sul global, a tentar pensar, vamos modificar um pouco o status internacional, tentar modificar essa arquitetura institucional do mundo, que ficou praticamente marcada desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil começa a questionar um pouco esse status quo inalterado da história mundial. Então, junto com o IBAS e principalmente com o BRICS, o Brasil começa a ter esse papel importante de autonomia diplomática brasileira. Né? Então, é importante aqui chamar a atenção de vocês, que a gente já viu tanto no governo Lula 1.0, governo Lula 2.0, agora, principalmente do governo Lula 3.0, mas daqui a pouco eu vou entrar nas nuances de cada um dos últimos governos, para a gente continuar o nosso encontro de hoje sendo positivo. Né? Então, aqui as reposições estratégicas da inserção global. Então, pessoal, vocês acompanharam o raciocínio? Durante o período da colônia, nós éramos órbita de Portugal, deixamos de ser colônia, nos tornamos independente, nos aproximamos dos ingleses. Quando deixamos de ser império, nos tornamos uma república, nos aproximamos dos Estados Unidos. Boa parte da história do século XX foi marcada por esse alinhamento automático, em outros momentos alinhamento pragmático, mas, ao mesmo tempo, a gente conviveu, ao longo do século XX, o chamado globalismo hobbesiano e o globalismo grotiano. Né? O globalismo hobbesiano pensando cada um por si, e o globalismo grotiano, na verdade, o Brasil tentando atuar e se inserir no mundo, fortalecendo as instituições multilaterais, as normas e regras internacionais. Claro, pessoal, o aluno mais esperto, mais atento, que acompanhou aqui a minha explicação, a minha fala, para o Brasil, hoje, século XXI, é muito mais interessante o quê? Que nós tenhamos um direito internacional forte, que nós tenhamos instituições multilaterais fortes, porque o Brasil não é uma grande potência militar. Está muito longe de ser. Está muito longe de ser. Talvez a gente não tenha o perfil de ser uma grande potência militar. A gente não tem grandes investimentos do ponto de vista militar. Tanto que, acho que vocês já viram esse dado, as nossas Forças Armadas gastam mais, 50% mais com o pessoal do que a melhoria e aperfeiçoamento do seu armamento. Então, percebo, 50% do que é gasto no Brasil com as nossas Forças Armadas, ou seja, com a aeronáutica, com a nossa marinha, com o nosso exército, é gasto em pessoal. Isso é um ponto, então, extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Se praticamente metade, né, é gasto com pessoal, então praticamente fica muito difícil reestruturar, principalmente do ponto de vista em termos de armamentos, principalmente pensando do ponto de vista tecnológico, essa questão. Tanto que teve uma crítica, pessoal, num jornal chinês, alguns anos atrás, dizendo, né, que o nosso exército é pesado, é cansado, gasta-se demais. É uma discussão aqui que passa governo, volta governo, não conseguimos falar sobre a questão da tributação em relação aos militares. A reforma da Previdência dos militares é uma classe também de juízes que nós temos no nosso país, que praticamente não tem governo que se atreve a tentar mexer, né, nesse butinho. Né? Então, veja como é também extremamente desafiador essa questão, né, desse próprio jornal chinês chamar de que os nossos militares é uma classe parasitária, né, desocupada.
ociosa, né? Então, é bem interessante essa discussão, né, pessoal, em relação às nossas Forças Armadas. Bom, como tinha explicado aqui para vocês, já tinha me antecipado, né? Então, o americanismo, né, como já tinha chamado para vocês, concebia os Estados Unidos como um eixo central da nossa política externa brasileira, buscando aproximação com Washington para aumentar o poder e a nossa capacidade de negociação. Então, apresenta as vertentes pragmática e ideológica. Então, vocês podem também utilizar alinhamento automático ou alinhamento ideológico. É o mesmo sentido, né? Alguns autores preferem alinhamento ideológico, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha um alinhamento automático e ideológico com o governo Trump. Quando o Trump é derrotado nas eleições e passa para o governo Biden, deixa de ter esse alinhamento automático e esse alinhamento ideológico. Já houve, de fato, um dissenso entre o governo Biden e o governo Bolsonaro. Então, não se esqueça, alinhamento pragmático, alinhamento ideológico ou automático, né? E um ponto que é importante é privilegiando os Estados Unidos como nosso principal parceiro comercial, como nosso principal parceiro estratégico, e o Brasil imagina que, ao ter esse alinhamento, vai, evidentemente, angariar mais poder, vai ter maior capacidade de negociação, vai ter maior capacidade de barganha. Era mais ou menos essa percepção que tinha a nossa política externa, com esse alinhamento automático, ou ideológico, ou pragmático. Então, esse é o perfil do nosso americanismo. Já, pessoal, no globalismo, deixa eu aumentar aqui, como eu já tinha dito para vocês, é uma alternativa que prioriza a diversificação das relações exteriores para aumentar também o poder de barganha do Brasil, mas mantendo somente com os Estados Unidos como nosso principal parceiro estratégico. Então, aumentando o quê? De parceiros. É essa a ideia. Então nós temos que ter parceiros na Europa, nós temos que ter parceiros na Ásia, nós temos que ter parceiro na África, né? É essa constatação do globalismo. Como já tinha chamado a atenção de vocês, as duas abordagens, a abordagem robesiana e a abordagem grotiana, né? Sempre reconhecendo, como vocês já sabem, já estão craques de saber, né, a anarquia sistêmica, né, nesse cenário internacional, né? Não existe uma entidade supranacional acima dos Estados, que é a característica como os Estados eles se relacionam, ora cooperando, ora entrando em conflito, né, é baseado, então, nessa anarquia, tá? Mas é interessante essa ideia da cooperação nessa perspectiva, principalmente do globalismo grotiano. Certo, pessoal? Não? Maravilha, obrigado, vamos prosseguir. Bem, aqui então, nós vamos entrar em detalhar um pouquinho mais sobre essa aproximação com os Estados Unidos e principalmente como foi essa aproximação, ela teve um efeito no nosso desenvolvimento nacional. Então, aqui eu vou chamar a atenção de vocês os momentos chave, né, da relação bilateral e econômica com os Estados Unidos. Então, no início do século XX, como já tinha chamado a atenção de vocês, Barão do Rio Branco é o nosso chanceler, é o nosso ministro das Relações Exteriores, ele tem a constatação, como tinha dito para vocês, que as placas tectônicas do mundo estão se alterando, de Londres para Washington. O Brasil tem uma embaixada já nos Estados Unidos, já a partir de 1902, Barão do Rio Branco fala para o Joaquim Nabuco, vai lá para os Estados Unidos, porque esse país vai ser a grande potência econômica militar do século XX. Então, o Brasil cada vez mais se aproxima dos Estados Unidos, e um ponto que também é chave em relação a essa aproximação é o nosso café, que é o nosso principal produto de exportação. Os Estados Unidos era o nosso principal comprador. Mais de 40% do nosso café era vendido aos Estados Unidos. Só não tem como um parceiro estratégico ser tão importante como foi os Estados Unidos no início do século XX, porque praticamente o nosso principal produto de exportação ia para os Estados Unidos, que era o café. Como disse para vocês, mais de 40% era consumido, né, pelos Estados Unidos. Então, era quase um processo inevitável, inexorável, essa aproximação com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de fato, tinham um papel importante, né? Era um motor econômico, né, para a nossa economia. Claro que
a gente tinha uma característica de ser um país privilegiando o café, e isso, de fato, entrava em detrimento das nossas questões, principalmente a questão industrial. Isso é um ponto importante, né, pessoal? Então, vejo que as primeiras décadas do século XX, nós somos um país extremamente agrário, né? Esse é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. E entramos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vários negociador. A gente não pode perder isso também de vista. Era um grande negociador, sabia barganhar. Eu acho até curioso, né? Vocês sabem que eu sou paulistano, nascido do estado de São Paulo. Você sabe da Revolução Constitucionalista de 1932, né? Que o estado de São Paulo bate de frente com o Vargas, é derrotado, mas o Vargas tem que criar uma Constituição, né? Força-se, então, a Vargas criar essa Constituição. E é muito curioso, pessoal, que o primeiro lugar que Vargas visita quando ele se torna presidente é São Paulo. Ali havia, evidentemente, um forte operariado. Veja como que Vargas era tão inteligente que ele buscava cada vez mais o Estado se aproximar dessa classe trabalhadora, dessa classe operária, né? Então, ele é um sujeito extremamente inteligente, muito hábil politicamente, né? Então, voltando aqui à questão dessa barganha com os Estados Unidos, o Brasil, evidentemente, tinha uma certa, do ponto de vista ideológico, tinha uma certa aproximação com o eixo, principalmente a Alemanha nazista e a Itália fascista, né? Tanto que a nossa Carta do Trabalho, né? A nossa famosa CLT, ela é baseada na Carta de la Veste, do Mussolini, pessoal. Praticamente é ipsis literis, pessoal, ipsis literis. Então, quando Vargas negocia com os Estados Unidos, essa barganha é muito bem feita, e os Estados Unidos, evidentemente, vai financiar a nossa Companhia Siderúrgica Nacional. Vargas entendia, devemos deixar de lado não podemos ficar sendo só um país agrário, exportador. Nós temos que ter também a nossa indústria. A gente precisa fortalecer a nossa indústria. Então, nosso primeiro salto, nosso primeiro ponto importante é a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, né? E isso vai ser, então, um aspecto importante, né? Os Estados Unidos vai ter base, né, em Natal, porque a aproximação, né, da América do Sul em relação ao continente africano tinha esse ponto estratégico para os Estados Unidos. Havia essa preocupação da Marinha e dos submarinos alemães se aproximarem da nossa costa. Como vocês sabem, tivemos conflitos, né, na Segunda Guerra Mundial que ocorreram aqui no Atlântico Sul, né, e principalmente em confronto entre os ingleses e os alemães. Teve até, pessoal, um trabalho de TCC, belíssimo trabalho de TCC que foi feito por uma das nossas alunas aqui no curso, que discute um pouco dessa questão da Segunda Guerra Mundial que acontece na América do Sul, envolvendo principalmente ingleses e alemães, e ali também tratando um pouco da questão da Argentina, né? Também é bem curioso. Mas voltando aqui à questão do Brasil, temos, então, o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional e, evidentemente, também os recursos amazônicos, principalmente a questão da borracha, que era fundamental, né, para os Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, no pós-1945, eu acho muito curioso que o Vargas cai, né, e nós vamos ter, então, o primeiro governo. E ali é muito engraçado que o Eurico Gaspar Dutra, ele tinha uma ideia de que o Plano Marshall, que estava sendo feito para a reconstrução de toda a Europa, principalmente toda a Europa, não, da Europa Ocidental, ele imaginava que esse Plano Marshall teria também na América do Sul. Na verdade, a América do Sul não foi contemplada, né? Praticamente a América do Sul foi escanteada no pós-1945. Então, o Brasil constatou, não, embora nós lutamos ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a gente não vai receber um farto investimento, principalmente público e privado, principalmente privado, né? E o Brasil vai ter que começar a pensar um pouco de uma forma mais autônoma em relação a esse desenvolvimento. Aqui eu trago, então, as teorias da CEPAL,
né, com foco na industrialização nacional. Então, uma série de economistas, principalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e uma série de intelectuais latino-americanos começam a pensar nisso. Olha, para nós, países periféricos, nós temos que pensar na nossa industrialização, nós temos que substituir as importações, nós temos que ter uma própria indústria nacional. Então, eles começam a pensar, olha, para diminuir essa desigualdade entre os países centrais para os países periféricos, a gente tem que se industrializar, nós temos que ter uma indústria nacional. Era mais ou menos isso que pensavam, então, os nossos intelectuais latino-americanos. Eu citei aqui um expoente intelectual, Fernando Henrique Cardoso, que é mais ou menos dessa linha da autonomia e principalmente da nossa industrialização nacional e a substituição das nossas importações estrangeiras. Opa, perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí nós vamos ter o governo do JK, né, famoso 50 anos e 5. Vamos receber também vários investimentos estrangeiros, vamos ter um processo também forte de industrialização, vamos atrair forte capital estrangeiro, principalmente capital europeu, vai impulsionar a nossa industrialização e vamos também ter, nesse momento, uma grande instalação de empresas no país, principalmente multinacionais voltadas a grandes montadoras de automóveis, né? É bem interessante também essa questão, principalmente essa operação pan-americana, a famosa OPA, né? O governo JK tem essa característica de ser um período de grande industrialização da nossa história econômica. Então, veja que o governo de JK é um governo extremamente desenvolvimentista, né? Governo extremamente desenvolvimentista, né? Então, o governo JK teve um mérito nesse processo, evidentemente, de industrialização e atração de capitais e investimento estrangeiro. Bom, pessoal, esse foi aqui um breve panorama, né, dessa aproximação com os Estados Unidos, né, então, desde o início do século XX até o governo do JK. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Show, então. Vamos prosseguir, então, meus queridos. Bom, aí vamos chegar nos anos 80. Crises e erros, a famosa década perdida, como é chamada a década de 80. Que principalmente o impacto dos choques globais e as reações internas do Brasil. Claro, né, pessoal, no ano de 1973, a crise do petróleo vai ter um efeito fortíssimo na nossa economia. E esse efeito vai gerar muito do que nós vamos conhecer como a década perdida. Vai ser um momento de grande inflação na nossa economia. O Brasil vai ter uma grande dívida pública, uma grande dívida externa, vai passar por uma grande crise econômica, né? E é curioso, né? Para e passo ao fim dos governos militares, né? Essa vai ser a herança dos nossos governos militares, herdando essa grande dívida pública, essa grande dívida externa. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a respeito disso, pessoal. Anos 1970, pessoal. Então, nós vamos ter os choques do petróleo e a elevação dos juros internacionais, que vão resultar em pesadas dívidas externas e alta inflação, desorientando a economia. Muito então, em virtude da crise do petróleo de 1973, isso vai gerar uma grande crise econômica mundial. Os Estados Unidos deixam de adotar o sistema de Bretton Woods, ele quebra o sistema de Bretton Woods, o fim dos anos dourados, como dizia o próprio Eric Hobsbawm, né, que foi dos anos 46 a 1973, ele chamava dos anos dourados do capitalismo. Vamos chegar ao fim desses anos dourados. Os Estados Unidos vai começar a adotar uma postura, principalmente no governo Nixon, de hegemonia predatória, né? E o Brasil, então, vai começar já nos anos 70 a ter uma dívida externa cada vez maior, né? E a inflação, pessoal, uma inflação cada vez mais galopante. Isso vai ser um cenário que vai se arrastar ao longo dos anos 70 e vai se agravar ainda mais nos anos 80, né? Mas essa é uma das grandes heranças malditas dos governos militares. Bom, vamos ter então o governo Geisel, já, né, o penúltimo governo militar de 1974 a 1979. O Geisel, ele tinha uma ideia também voltado à questão da industrialização, ele tinha uma decisão de expandir a indústria pesada, né, via endividamento externo. Isso vai gerar mais ônus que bônus para o país, apesar do crescimento, né? E aí, é claro, nós vivemos
principalmente do governo Médici, né, o nosso milagre econômico, e o governo Geisel já, evidentemente, esse milagre econômico ele já está entrando numa fase de crise, né? Mas havia essa ideia de expandir a nossa indústria pesada via endividamento externo. E é muito curioso, né, pessoal? Os países europeus já estão num salto tecnológico diferenciado, até os Estados Unidos já diferenciado em relação ao Brasil. O Brasil praticamente vai tentando acompanhar essas inovações do capitalismo de forma muito tardia, de uma forma muito tardia. Infelizmente, esse é um pouco do perfil do nosso capitalismo brasileiro, né? Ao tentar acompanhar o capitalismo, principalmente das economias capitalistas centrais, né? No final dos anos 70 e anos 80, né, a gente percebe o que está acontecendo no mundo, grandes transformações tecnológicas, principalmente em relação à microeletrônica, cada vez mais navios com seus contêineres, né, carregando mercadorias de lá para cá, cada vez mais as economias ficando cada vez mais integradas, né, a globalização dos mercados, né, que vão escapar à percepção das elites, né, e ainda o Brasil fica naquela ideia, não, nós temos que substituir as importações, a gente tem que ter uma indústria nacional, a gente tem que privilegiar os produtos nacionais, e essa ideia de fechar a economia para o que vem do externo, isso então vai gerando também uma certa tendência de não acompanhar os novos tempos, né? Então, isso é um ponto também que vai mostrando como o Brasil está em defasagem, né, com a economia global, né? Então, isso é um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês. E o mundo praticamente caminhando já para uma reserva de mercado na informática, o Brasil também extremamente defasado em relação a isso, muito defasado em relação a isso. Bom, os anos 80 é a famosa crise da década, a década perdida, né? Uma grande crise econômica, nós vamos ter um aumento dramático da inflação, veja que o governo Sarney vai ser marcado por uma forte inflação, vários planos econômicos que vão fracassar, né? Vamos ter, então, essa inflação com 3 dígitos anuais, é curioso, pessoal, vocês sabem, né? Eu nasci no ano de 1978, mas quando eu já estou lá com meus 6, 7, 8 anos de idade, eu vou ao supermercado com meus pais, no início do mês, sempre faziam o quê? Grandes compras, compras gigantescas, pessoal, porque, evidentemente, à medida que os dias iam passando, os preços iam se alterando. Então, por exemplo, no meu tempo de criança, a gente via os homens com aquela maquininha para mudar o preço de vários dos produtos, né? Então, a característica, principalmente dos meus pais, né, que foram servidores públicos, essa característica de fazer grandes compras. Praticamente todas as famílias tinham essa característica. E nós tínhamos uma grande inflação dos alimentos, né? Então, outro ponto que eu acho importante chamar a atenção de vocês, a crise fiscal, né? A dívida pública brasileira gigantesca, um salto gigantesco, não tinha como resolver. Foi vários planos que foram fracassando. E o Brasil sempre tentando alterar a moeda e fracassando, né? E esse foi um pouco do governo Sarney, né? Esses fracassos econômicos, né? Muito bem, pessoal. Então, a década perdida foi um pouco a característica principalmente dos anos 80, mas que iniciou nos anos 70, né? Bom, aí vamos falar aqui, né, da política externa na contemporaneidade. Já estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, nossa última aula desse semestre, né? Então, falando aqui sobre adaptação e protagonismo no cenário global mutante, né, dos anos 90 e já do século XXI, né, 2020. Né? Vamos lá, então, acompanhar um pouco dessa trajetória, pessoal. Bom, então o governo Collor, tivemos então o fim do governo Sarney, vamos ter eleições, o Fernando Collor de Mello ganha as eleições, mas ele não vai terminar o seu governo, né? Mas qual que foi a característica do governo Collor de 90 a 92? A abertura econômica, então ele não queria mais manter a economia brasileira fechada, tinha que se abrir a economia para os investimentos externos, para os produtos externos, isso evidentemente que vai gerar uma grande crise também no Brasil, né? Houve uma ideia de que deveríamos fortalecer o Mercosul,
iniciativa que já teve no governo Sarney, mas que vai ser fortalecida no governo Collor. Um termo que é bastante utilizado pelo professor Amado Luiz Sérgio e Clodoaldo Bueno. O Brasil, então, vai inaugurar essa chamada autonomia pela participação e vai cada vez mais buscar o quê, pessoal? Credibilidade internacional. O Brasil começa a perceber, principalmente no governo Collor, que nós teremos um papel de protagonismo nas questões climáticas, nas questões ambientais. Tanto que o Brasil vai promover um dos grandes eventos, que é a Eco 92, que acontece no Rio de Janeiro, envolvendo uma série de estados e principalmente de forças transnacionais. É um grande encontro multilateral e é marcado por essa característica, né, de ter vários planos participando nessa Eco 92. Então, o Brasil tenta começar a buscar uma certa credibilidade internacional, principalmente nesses fóruns multilaterais voltados às questões ambientais. Então, o Brasil sempre tentou vestir ao longo principalmente na Nova República, né, já que inicia a partir do governo Collor a Nova República, essa característica de credibilidade, principalmente nas questões ambientais. Esse é um ponto importante aqui de chamar a atenção de vocês. Vamos, então, para o governo do FHC, vão ser 2 mandatos, ele ganha as eleições em primeiro turno, que é uma característica bem interessante, que a gente nunca teve depois das eleições, né, posteriores, de um candidato vencer somente, já no primeiro turno. O FHC ganha do Lula, tanto no primeiro mandato, quanto também no segundo mandato. Ele continua um pouco desse perfil do governo Collor e o governo Itamar Franco, que era o vice do Collor, né, com a continuidade na nossa abertura econômica, até chama o governo do FHC e do governo Collor e o governo Itamar com o governo Lula. Então, continua com essa abertura econômica. O governo Fernando Henrique Cardoso promove uma série de privatizações, que é um pouco da característica desses governos neoliberais, como eram apelidados, né, principalmente dos anos 90. O Brasil, então, se alinhava ao chamado consenso de Washington. Então, para ter maior credibilidade, principalmente nas finanças internacionais, tinham que seguir mais ou menos uma cartilha dos economistas desse consenso de Washington, né? De certa forma, o Brasil ainda continua tentando manter uma certa influência nesses fóruns multilaterais, com foco em integração, principalmente o Mercosul, fortalecer cada vez mais o Mercosul, e alguns autores chamam de institucionalismo pragmático. Interessante, né? O que seria institucionalismo pragmático? A busca por regras e normas internacionais e cada vez mais fortalecer as instituições internacionais. Então, o Brasil vai ter esse perfil de cada vez mais ter uma influência ou se posicionar cada vez mais nesses fóruns multilaterais. Então, vamos pensar que a própria ONU, grande organização, os seus vários guarda-chuvas, né? Os seus várias instituições. Então, o Brasil vai continuando, vai prosseguindo com esse perfil de institucionalismo pragmático, cada vez querendo mais normas internacionais, regras internacionais e fóruns multilaterais cada vez mais fortes. É um pouco do perfil brasileiro, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito curioso, pessoal, que chama a atenção de vocês, o Fernando Henrique Cardoso, como vocês sabem, foi professor da Universidade de São Paulo, teve um período militar, ele fugiu do Brasil, foi para o Chile, né? Mas ele sempre foi respeitado e sempre teve uma credibilidade como um grande intelectual, como um pensador, um sociólogo, né? Até se chamavam ele de o príncipe weberiano, né? E é muito curioso que começa na Europa, principalmente algumas pessoas ligadas ao governo do Tony Blair, o premier britânico, que eles chamam de terceira via, né? Então nós teríamos a direita e a esquerda, né? A direita e a esquerda clássica. E nós teríamos a chamada terceira via. E o Tony Blair, o Anthony Giddens, que era esse grande expoente intelectual do governo Tony Blair, era o grande conselheiro, grande advisor do Tony Blair, ele começou a chamar de terceira via. E ele dizia, por exemplo, que o governo do Tony Blair era um governo de terceira via. Então começa a ter alguns governos, né? E também o governo dos Estados Unidos, que era o governo do Bill Clinton, que tinha mais ou menos esse perfil chamado de terceira via. E o Fernando Henrique Cardoso era uma figura intelectual latino-americana que era convidada para participar desse movimento da chamada terceira via na política internacional, né? Muito curioso isso também
da participação do Fernando Henrique Cardoso nesses fóruns multilaterais, e exercendo um pouco, pessoal, da chamada diplomacia presidencial. Então, a diplomacia muito figurada na pessoa do Fernando Henrique Cardoso, que vai ser um pouco também do perfil do governo Lula, né, que vai ter esse perfil de diplomacia presidencial, né, na figura do Lula. Deixa eu ver, Arthur, essa terceira via é o centro-direita autoritário? Não, Arthur, seria, não estaria nem aliada à esquerda, nem aliada à direita. Claro, foi uma coisa muito pretensiosa, nunca de fato houve esse posicionamento. Seria um movimento assim de social-democrata, vamos colocar assim, social-democrata, com um pouco de características da direita, mas também com característica da esquerda. Entendi, Arthur, entendi. Depois, alguns autores gostam de se colocar nos termos que você está colocando, mas como tive muitas aulas na PUC São Paulo, trabalhava o texto do Antônio Guindas, eles tinham essa perspectiva de adotar, de conciliar características da direita e da esquerda, né, nessa chamada terceira via. Um belo assunto para você pesquisar, tudo a respeito disso. Tá? Muito bom. De 2003 a 2010, os dois mandatos do Lula, né, que derrota o Alckmin e derrota o Serra, ele vai ter o que o Celso Amorim chamava de uma busca por uma política externa altiva e ativa, que foi um pouco esse perfil um pouco arrojado, audacioso na nossa política externa brasileira. Né? O Brasil conseguiu ter um grande desenvolvimento econômico, muito em virtude da China comprar boa parte das nossas commodities, e é muito curioso, então, que o Brasil tem uma grande projeção internacional, o Brasil começa a participar do BRICS, né? E o Lula ser chamado até pelo presidente Barack Obama de o cara, né? Ele é o cara, né? Então, ele vai brilhar bastante em alguns fóruns internacionais, o Brasil vai ter um grande crescimento econômico, vai ficar ali entre as 7, se não estiver enganado, entre as 7 maiores economias do mundo, né? Até é interessante que a capa da revista Economist mostrando o Cristo Redentor decolando, né? E depois vai ter uma outra capa falando mal, não vai ser no governo Lula, mas já vai ser no governo Dilma, o Cristo Redentor praticamente caindo, né? Perdendo, o governo Lula estava decolando, estava caindo, né? Mas é interessante que, então, o governo Lula 1.0, 2.0 vai ter essa grande projeção internacional brasileira. O Brasil vai brilhar muito nos fóruns internacionais, principalmente também ligado às questões ambientais, ligado também às questões sociais. De certa forma, alguns planos do governo vão ser muito bem sucedidos no governo Lula, né? O Fome Zero vai ser o plano que vai surtir muito efeito, né, do governo Lula 1.0 e 2.0, e o Lula vai sair do segundo mandato com uma boa popularidade. Tanto que ele consegue eleger a Dilma, né? Ele consegue eleger a Dilma para conseguir tantos os outros dois mandatos. Né? Mas, evidentemente, que a situação econômica, a situação social do Brasil está se alterando, né? As forças políticas estão se alterando já no governo Dilma 1.0 e o 1.5, né? 1.5. Né? Mas é interessante essa questão do governo Lula, né, o que o Celso Amorim chamava de política externa altiva e ativa, pessoal. Bom, nós vamos ter o governo Bolsonaro, né, vamos ter a Lava Jato, Lula vai ser preso, né, vamos ter aquele movimento em 2013, 2014, de grande crítica ao governo Dilma, né, nós vamos passar por um momento de grande crise, né, socioeconômica no Brasil, né? E o Bolsonaro vai ganhar as eleições, vai se tornar presidente do Brasil, mas muitos autores vão considerar a política externa dele muito controversa. Vai ser de alinhamento automático aos Estados Unidos, alinhamento ideológico aos Estados Unidos. A credibilidade brasileira em relação a vários assuntos, principalmente assuntos de meio ambiente, vão ser questionados. O secretário de meio ambiente do governo Bolsonaro, o primeiro, né, ele, até interessante, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, em 2020, eu convidei um embaixador, aí fugiu o nome dele agora,
Hoje ele está no Vaticano, ele é o representante brasileiro no Vaticano, mas ele deu uma palestra para nós nas aulas de introdução e estudo das relações internacionais. E ele confidenciou à turma que esse Ricardo Salles, né, era o secretário de Meio Ambiente do governo Bolsonaro, ele chegava nos encontros de meio ambiente e falava assim: vocês querem que a gente diminua o desmatamento, que a gente não desrespeite as normas, flexibilize as normas? Então vocês nos paguem. Então, diz que os diplomatas, embaixadores, os representantes, né, dos governos europeus, de outros governos, ficavam chocados, assim, que nunca foi uma fala, né, dos nossos secretários em relação principalmente às questões ambientais. Então, o Brasil tinha uma postura assim, muito diferente do que normalmente teve ao longo da sua história, né? Então, veja, aquilo que eu comecei o nosso encontro de hoje, falando da credibilidade, de uma certa tradição, foi um pouco desrespeitada. Então, muitos autores chamam que o Brasil viveu um momento de pare internacional, né? De pare internacional no governo Bolsonaro. Então, o Brasil praticamente desrespeitou uma série de regras, de normas internacionais, principalmente no que tange as questões ambientais. Nós batemos recorde, né? Principalmente em termos de desmatamento. O próprio Ricardo Salles dizia, né, que vamos avançar a boiada, né? Vamos passar a boiada, né? Então, a própria característica da Secretaria dele de Meio Ambiente, né, foi marcada por essa flexibilização das normas. Então, nós tivemos crises bilaterais, tivemos um certo alinhamento com a Rússia em alguns momentos, e começamos a divergir de parceiros tradicionais. Várias falas tristes, né, do Bolsonaro, de ministros do governo Bolsonaro em relação à China. Então, tivemos vários momentos de tensão com a China. O próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, falou mal da esposa do presidente francês, né? Também falando mal que a mulher do presidente francês é muito feia, né? Então, assim, tivemos vários momentos tristes, momentos assim polêmicos do governo Bolsonaro. Então, é considerado uma política externa extremamente controversa, modificando um pouco do nosso tradicionalismo, um pouco da nossa credibilidade, né? Muito curioso que quando o Lula ganha as eleições, derrotando o Bolsonaro, não só o presidente francês liga, né, para o Lula, mas vários presidentes ligam para o Lula, assim, praticamente na noite pós-resultado eleitoral, né? Então, esse é um ponto também que chama atenção em relação à queda do Bolsonaro e a mudança do governo para o governo Lula 3.0, né? Então, o governo Lula 3.0 ficou bem escuro isso aqui, né? Muito claro. Então, a manutenção da postura de equilíbrio e foco, né, nos países que compõem os BRICS, o Brasil praticamente começou a apostar cada vez mais, né, nessa aproximação com os BRICS, principalmente com a China, né, e buscando, então, se fortalecendo o que chamamos de nosso sul global, o sul-sul, né? O Brasil vai apostar cada vez mais nesse sul global, privilegiando o sul global, e em detrimento da União, em certa medida, e principalmente dos Estados Unidos. Como disse no início para vocês, pessoal, o Lula é assessorado pelo Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores tanto no primeiro e no segundo mandato Lula. Celso Amorim é um anti-Estados Unidos, ele é um anti-Estados Unidos. Então, ele tem essa postura que o Brasil deve ter vários parceiros estratégicos, mas tem que tentar diminuir cada vez mais essa aproximação com os Estados Unidos. Vocês devem ter visto hoje na foto do G7, o Lula praticamente nem conversou com o Trump, né? Eles nem tiveram uma conversa nessas primeiras horas do G7, né? E ficou bem longe da foto também do Trump. Então, veja que o governo Lula teve várias tensões com o governo Trump, né? Foi um pouco que a gente conversou também na nossa disciplina, ao longo de todo esse semestre, né? De como que tivemos já o tarifaço no ano passado, é bem provável que tenhamos o tarifaço nesse ano também de 2026. O Trump, de certa forma, o governo Trump já mostrou, de certa forma, que ideologicamente, para o governo dele, é muito mais interessante a vitória do Flávio Bolsonaro. E vamos acompanhando, né, pessoal, nesse período de férias que vocês terão agora no mês de julho, em relação a essa questão Brasil e Estados Unidos, né? Eu imagino, pessoal, se vocês fossem me fazer uma pergunta, o que seria um suposto futuro governo Lula 4.0, é mais ou menos o que foi o governo Lula 3.0, né?
Mais ou menos esse perfil de privilegiando essa parceria estratégica com a China, uma aproximação cada vez maior com a Rússia e com a Índia, e apostando nesse sul global em detrimento dos países centrais, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. Né? Mas o Brasil, claro, tem diversos desafios, pessoal. Se quer sentar na mesa das grandes potências, tem que principalmente resolver várias das suas questões internas. Eu acho que uma coisa que é desafiadora para o Brasil é a sua alta polarização. Eu acho que está muito difícil de ser ultrapassada, de ser destruída, né, pessoal? Isso é um cenário político extremamente complicado que o Brasil não consegue resolver essa equação. Então, essa seria uma questão que eu acho importante vocês anotarem por fim, que o Brasil, para sentar na mesa das grandes potências, ele precisa resolver essas questões internas, né? Principalmente relativa à desigualdade, né, entre as classes sociais. A gente ainda tem uma elite política e econômica que concentra muita renda, mais de 40%. Então, isso mostra uma grande discrepância, uma grande desigualdade de renda, mas é muito curioso que o governo Lula 3.0 melhorou vários índices sociais. Saímos do mapa da fome, reduzimos, de certa forma, essa desigualdade que ainda é grande, né? Esse é um ponto também importante de chamar a atenção de vocês, né? A política externa do Lula privilegiou esse sul global e privilegiou essa parceria com a China, né? A China se tornando ainda nosso principal parceiro comercial. Eu já disse para vocês há 3 aulas atrás, na minha visão de internacionalista, o Brasil não pode colocar todos os ovos na cesta da China, vamos colocar dessa forma metafórica, né? Não deve ter um respeito automático à China, ideológico à China, nem aos Estados Unidos, tampouco aos Estados Unidos. Ele tem que manter uma certa autonomia. Né? Mas é claro que o Brasil entende que vai conseguir maior capacidade de poder e de barganha, aumentando, né, e fortalecendo os BRICS. Mas, como disse na última aula, né, pessoal, a gente tem que começar a se preocupar com questões militares, né? A gente tem que voltar com essas questões militares, que são questões sensíveis, são questões delicadas. Talvez a gente venha enfrentar desafios que nós não esperávamos há 5, 10 anos atrás. Né? Essa questão do Comando Vermelho, do PCC agora praticamente serem vistos como entidades narcoterroristas, é um grande desafio para o Brasil resolver em relação aos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui para falar para vocês. Tá. Aqui, então, o futuro da diplomacia brasileira, desafios internos e projeção global. Vamos, então, a esses últimos... Opa, perdão. Voltemos aqui. Vamos aumentar aqui a tela para ver. Então, pessoal, alguns desafios para o Brasil. Capacidade de atuação externa fundamentalmente da resolução de desigualdades socioeconômicas, como tinha acabado de mencionar para vocês. O Brasil tem que resolver essas desigualdades socioeconômicas. Eu acho que é uma questão muito séria em relação a essa resolução de problemas internos. Né? Então, aqui, pessoal, segundo item, distribuição de renda, a formação educacional, pessoal, esse é também outro desafio brasileiro. E a capacitação científico-tecnológica são cruciais, né, para o exercício de uma verdadeira liderança regional e global. Acho que a questão da educação e a capacitação científico-tecnológica são também desafios que o Brasil deve apostar. A gente tem que melhorar, pessoal, nos rankings internacionais. Nós temos que melhorar cada vez mais nos rankings internacionais. Nós temos que produzir muito mais internacionalmente. Né? Então, esses também são desafios que o nosso ensino superior tem para resolver. Né? E terceiro item, pessoal, é essencial corrigir as deficiências internas, para que o Brasil possa alcançar maior participação e influência na mesa das grandes nações, como tinha dito para vocês. E é claro, pessoal, tudo isso exige um realismo por parte do Brasil, exige pragmatismo por parte do Brasil. Eu acho que, como disse para vocês, o Brasil não tem que se alinhar nem aos Estados Unidos, tampouco à China. Tem que ter esse globalismo mesmo, vários parceiros estratégicos, vários parceiros internacionais, e saber um barganhar com cada um deles. Né? Eu acho que esse é um ponto assim central, fulcral para o Brasil. Esse é um ponto central, fulcral para o Brasil, essa questão. Eu pergunto para vocês, meus queridos, minhas queridas,
Professor José Renato foi aprovado na disciplina de Introdução às Relações Internacionais. Vocês gostaram das minhas aulas? Fico feliz, pessoal, fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula do semestre letivo. Nesse final de semana eu já elaboro a prova, já encaminho para vocês. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu também acho que os encontros foram muito bem sucedidos, né? A gente prossegue, então, no semestre que vem com a disciplina de História das Relações Internacionais. Obrigado, Maria, fico muito feliz aqui com o feedback de vocês, tá? Final de semana, então, encaminho a prova para vocês, certo? Faço a prova com muito carinho, né? Eu vou desejar também uma boas férias para vocês, que vocês tenham um excelente período de férias. Aproveitem, descansem. Pessoal, não se esqueçam, todo esse material que está no nosso mundo, baixem todo o material, tá, pessoal? Baixem todo esse material, né? Tem no acervo bibliográfico digital de vocês, tá? Qualquer coisa, se eu encontrar digitalmente, eu vou perguntar para nós. Obrigado também a todos vocês, Manuela e todos vocês aí que me deram um feedback. É sempre importante esse feedback para a gente melhorar, né, os nossos encontros, as nossas aulas. E eu quero cada vez mais, né, no semestre que vem, que vocês tenham uma maior participação, né, nos nossos debates, nas nossas discussões. Vai ser legal que a disciplina de História das RIA, pessoal, embora pertença às questões modernas, né, de Guerra dos 30 anos, entre outros, né, pessoal, a gente sempre vai estar fazendo debates do passado com o presente e futuro, né? Isso vai ser o desafio dos nossos encontros, então, para o próximo semestre. Então, pessoal, obrigado a vocês, aproveitem a Copa, aproveitem as férias, foi um prazer conhecê-los, foi um sucesso, gostei demais da turma, fiquei muito feliz de conhecê-los, eu acho que foram bons encontros, e vamos melhorando, né? Como eu digo no meu vídeo, né, no meu canal, tijolo por tijolo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Sucesso para vocês, bom final de semestre, vou finalizar a gravação, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.